Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui e eu espero que estejam todos muito bem. Vamos então para a nona heurística de Nielsen. Já estamos chegando tanto no final do material quanto no final das heurísticas e vamos então terminar esse conteúdo juntos, tá certo? Então, a nona heurística, ela se chama auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros. Tá? Então, é claro, é importante a gente prevenir o erro. A gente já falou sobre isso antes. Todo o conteúdo, toda a lógica de Don Norman nos ensinou que é mais interessante impedir que esse erro aconteça do que efetivamente lidar, tratar com esse erro. Porém, é claro que esses erros podem acontecer, por isso que eles se chamam erros. Tem aquela brincadeirinha clássica, né, de quando o chefe fala, pessoal, para os desenvolvedores, pessoal, percebi que estamos gastando muito tempo corrigindo bugs, então a partir de agora vocês vão começar a desenvolver software sem bug para a gente não gastar tempo, né? Ou seja, é uma brincadeirinha porque realmente é óbvio, o bug não foi colocado intencionalmente, o erro no código o programador ele não colocou de propósito, mas ele vem de consequências muitas vezes que eram impossíveis de se prever, em alguns momentos em que era possível prever, mas o programador, o desenvolvedor não teve aquela preocupação, né, em testar ou em seguir ali os critérios, né? E aí no final das contas, infelizmente, o problema acontece. Porém, é claro, infelizmente ele pode acontecer. Então a gente vai se planejar para prevenir que ele aconteça, mas caso ele aconteça, é importante, na heurística, auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar, tá certo? Então ele precisa entender o que aconteceu em todos os momentos e ele precisa também ser capaz de se recuperar disso. Mensagens de erro, pessoal, elas devem ser claras, não devem ter código, porque isso é uma coisa para o programador, não para o usuário final, né? Que indiquem precisamente o problema e que deem uma alternativa ou solução. Dá uma olhada nessas mensagens que eu tirei aqui, ó. Algo deu errado, tente novamente. Esse tipo de informação, por mais que o objetivo seja que você tente novamente, né, ele é o tipo de mensagem que não te auxilia, ele não te leva a lugar nenhum. É o tipo de mensagem que, infelizmente, não agrega para o usuário. Tá? Seria o equivalente aí para os que já estão acostumados com alguma coisa de desenvolvimento, você fazer ali, vocês devem ter pego ali na primeira disciplina, no primeiro ano, ferramentas para trabalho colaborativo, a gente trabalha com Git, e aí em algum momento você vai lá e dá um Git commit, texto do commit, feitas as alterações. Não acrescentou nada, para escrever isso era melhor nem ter escrito. Então a verdade é que a gente precisa de uma mensagem clara para saber o que aconteceu. E aqui nós estamos falando exatamente do mesmo contexto, tá? É muito importante que a gente tenha mensagens do tipo seus dados estão incorretos. E aqui eu estou citando uma ferramenta, gente, mas essa ferramenta não apresenta esse tipo de problema o tempo inteiro, tá? Observem que aqui do lado, Google apresenta falhas continuamente, mas ele te dá algumas alternativas muito válidas. Informações do aplicativo vai te permitir descobrir quais foram essas falhas, ou pelo menos é isso aí que eu estou esperando na hora que eu clico nesse botão. Então, apesar dele não ter me dito quais eram as falhas, ele tem um botão que me leva para um local onde eu vou descobrir quais são. Ele me dá uma opção de fechar o aplicativo, tá? Que é uma forma da qual eu posso conduzir, ou uma alternativa para fazer um envio de feedback. Então observem que apesar ali da mensagem da esquerda não ser uma mensagem clara, a mensagem da direita, apesar de não dar exatamente clareza, me permite reconhecer, porque eu estou partindo do princípio que eu vou clicar em informações do app e descobrir alguma coisa sobre os erros, e também como recuperar esse erro, mesmo que o recuperado erro seja feche o aplicativo e abre de novo, ou comunique à equipe de desenvolvimento que houve algum tipo de problema. Tá? Isso vai depender muito do tipo de aplicação que você está desenvolvendo, do tipo de página que você está desenvolvendo, mas aqui a gente pode incluir vários exemplos, como por exemplo, você pode ter digitado algum dado incorreto, e aí é interessante que ao invés de você simplesmente falar algum campo está mal preenchido, avisa lá para o cara, ó, você não preencheu tal dado, ou destaca aquele determinado campo, mostra para ele em vermelho, alguma coisa que indique, move o foco lá do teclado, do mouse, né, para a posição do botão que está incompleto, né, do input que está em branco. Então, assim, existem alternativas várias. A gente pode sempre trabalhar com essa questão de que é importante localizar o problema, né, reconhecer qual foi o problema. É só olhar o nome da heurística. Reconhecer o problema é essencial. O usuário precisa ler essa mensagem de erro e ele precisa entender o que aconteceu. Segundo, diagnosticar por que aconteceu. Terceira coisa,
Bom, e agora? O que eu faço? Como é que eu recupero? Como é que eu volto a trabalhar? Eu tenho que fechar o site e abrir de novo? Será que eu posso resolver de outra forma? Se eu estou fazendo um cadastro ali, por exemplo, de um determinado produto, e aí de repente vai falar que eu estou tentando cadastrar esse produto, mas eu não adicionei o fornecedor no sistema, eu deveria ter talvez uma tela que me permita ali, na hora, adicionar o fornecedor. Ou então, pelo menos, uma forma de minimizar o trabalho que eu estou fazendo, deixar ele parado um pouquinho, ir na tela de fornecedor e fazer um cadastro provisório para depois poder voltar ali no produto e finalizar aquilo. Então vejam que eu estou como programador, como analista e como alguém que trabalha com experiência, bolando alternativas para, caso esse erro aconteça, eu possibilite para o meu usuário que ele se recupere disso. Tá bom? Então eu espero que os exemplos tenham ajudado a ficar com um pouco mais de clareza, tá? E apesar de ser um contexto um pouco mais abstrato, é importante a gente sempre ter ele dentro da nossa mente. Pensem aproveitem e façam esse exercício, pessoal. Pensem quantas vezes vocês receberam mensagens de erro que não ajudaram em nada a identificar qual era o erro e também não ajudaram em nada a sair daquele ponto e chegar no ponto que vocês queriam, ou seja, recuperar o erro, retomar o caminho e finalizar a tarefa que vocês gostariam. Beleza? Então deem uma pensada aí sobre isso, reflitam um pouquinho, que isso vai ajudar vocês a não cometer esse tipo de problema novamente. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Opa, deixa eu voltar pra cá. Qualquer dúvida, fiquem à vontade então para entrar em contato e nós vamos continuar conversando a respeito. Tá bom? Valeu, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até mais.